Olá, estamos aqui para mais um ciclo de debates, o significado de 68, hoje trabalhando com a quarta mesa, com a presença de Roque Aparecido e Zé Dirceu, para termos um bate-papo encerrando o ciclo de debate. O nosso objetivo nas mesas anteriores foi organizar 4 grandes temas que possibilitassem a reflexão sobre a efervescência política, artística e cultural que se mantém após o golpe de 64 no Brasil, interrompendo com a assinatura do ato institucional de número 5 em dezembro de 1968. À luz dos acontecimentos internacionais, estudantes, professores e os movimentos sociais muito envolvidos nesta questão, os religiosos, dirigentes de esquerda, organizaram a resistência contra o recrudescimento da ditadura, o avanço do conservadorismo no Brasil e a modernização conservadora imposta pelo regime militar. A democracia e a soberania de nosso país estão novamente sob ataque. Os embates se repetem, em muitos dos casos, sem nenhuma originalidade. Diante disso, a Fundação Perseu Abramo realiza esse seminário, por entender que debater os anos de 1960 no Brasil, os projetos de disputa, e especialmente a geração de 1968, a sua maneira de organizar, busca contribuir também com a disputa neste momento importante da história do nosso país que vivemos. E para compreender bem este cenário, formamos um ciclo de debate sobre 68, dividido em 4 grandes temas, alguns já trabalhados e exibidos: os ventos libertários no mundo, com a participação, divulgando a questão da cena internacional, pautado por esse debate. Tivemos a presença e a participação do Keldman, do Érico Nepomuceno e da Olegária. Também já debatemos o golpe de 64, a partir da mediação de Maria Alice e dos companheiros Emiliano José e a Janaína Teles. Estaremos exibindo também a efervescência política, cultural e intelectual e comportamental dos anos de 1960. Essa foi a terceira mesa, com Vilma, com Marcelo e com Sérgio Manberdi. Hoje vamos falar da quarta mesa, resistência política, operária e estudantil. Para isso, a grande presença de Roque Aparecido e Zé Dirceu conosco. Em 1964, o governo militar prende de imediato as principais lideranças políticas e operárias e os marinheiros que se sublevaram. Entre 1964 e 1968, caberá aos estudantes, intelectuais, artistas e às poucas lideranças políticas e sindicais, ainda em liberdade, a grande tarefa de organizar a reação à repressão, escancarar as contradições do regime e protagonizar as lutas contra a reforma universitária e a consolidação do projeto de modernização entreguista e conservadora. É também em torno do movimento estudantil, grande ator desse cenário, que os movimentos políticos e culturais se aglutinaram, formando a grande massa que sai às ruas em manifestação contra o regime imposto. A passeata dos 100 mil e a Batalha de Maria Antônia acontecem em meio às greves de Osasco e de Contagem. Em outubro, o Congresso da UNE, em Ubuna, é invadido por policiais militares e as principais lideranças nacionais permanecem presas. A partir da assinatura do AI-5, outros tantos são presos. Vão para a clandestinidade, partem para a resistência armada ou para o exílio. Inúmeros são mortos. Sobreviventes na prisão ou fora dela reorganizaram ao longo dos anos de 1970, retornando em 1979 para lutar pela redemocratização do país. E essa luta continua hoje, nesse cenário de 2018, ao falarmos especialmente do golpe que aconteceu em 2016. Então, com esse objetivo de conversarmos um pouco sobre a resistência, especialmente nesse cenário, contamos com a participação de vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar conosco, debatendo suas memórias, sua vivência e experiência nesse cenário tão conturbado e necessário de resistência da democracia no nosso país. Nós que agradecemos a oportunidade de poder falar sobre a nossa geração, a geração de 68. Realmente, o movimento estudantil, de certa maneira, foi a vanguarda do movimento contra a ditadura. Inclusive, houve tendências dentro do movimento estudantil de transformar
o movimento contra a ditadura na direção de um processo revolucionário, né, de tomada do poder. Quando eu cheguei à faculdade, em 65, tive uma grande decepção, porque o sonho de todo jovem naquela época era muito difícil chegar à universidade. Acho que menos de 1% estudavam nas universidades, né? Eu levei e tive uma grande decepção, porque a Associação Atlética estava fechada, o Centro Acadêmico fechado, era proibido feira de livros, cineclube, qualquer tipo de manifestação, não só político, como cultural, né? E o curso de Direito, em particular, era muito conservador, os professores eram muito reacionários, com exceção do Franco Montoro, que dava aula de introdução à ciência do direito, que era deputado federal do PDC, né, que o partido tinha sido extinto, foi extinto, né? Depois ele foi para o MDB. A minha primeira reação foi mais contra o autoritarismo, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer matrícula, me perguntaram a minha religião. Eu falei que eu não ia responder porque a Constituição brasileira me assegurava o direito, porque o Brasil é um Estado laico, né? E foi para lá, foi para cá, eu ameacei entrar com mandato de segurança. No fim, acabaram aceitando que eu não declarasse minha religião. Quando eu cheguei na classe de aula, era separado homem e mulher. Separado. De um lado ficava as meninas, né? Do outro lado, os meninos, né? Como se falava. E eu comecei a misturar todo mundo atrás. Você não podia se dirigir ao professor. É uma estrutura muito autoritária. A minha primeira luta foi contra isso. Foi mais uma luta. Depois eu comecei a me aproximar do Travasso, que era a AP, na verdade, Ação Popular, que tinha vindo da JEC, da Juventude Estudantil Católica, e da JOC, Juventude Operária Católica, era uma organização católica. Havia uma influência muito grande. Não era a teologia da libertação naquele momento, ela surge depois. Eram mais os pensadores franceses, né? Maritain, Lebret, que eram pensadores da doutrina social da igreja. O Papa João XXIII, vamos dizer assim, né? Mais a influência do Papa João XXIII. Que era uma esquerda que já estava combatendo a ditadura e combatendo de pé. A AP era uma organização radical na luta contra a ditadura. Me aproximei dele, mas eu já estava me aproximando do Partido Comunista Brasileiro. Na verdade, eu já estava afiliado ao Partido Comunista Brasileiro. E nós começamos a luta, a primeira luta contra a lei Suplicy de Lacerda, que proibia, na verdade, punha na ilegalidade a UNE, a União Estadual de Estudantes, os Diretórios Centrais de Estudantes e o Centro Acadêmico, e criava uma estrutura semelhante à sindical, pelega nas faculdades. Eleição indireta, recurso vinha da faculdade que cobrava do estudante, proibição de atividade política, lei de inegibilidade, tinha uma série. Era uma estrutura falsa, né? Organizada pela direita e pela ditadura. E eu participei desse plebiscito. Foi a minha primeira grande atividade política. E começamos a luta para reorganizar o Centro Acadêmico. Vamos lembrar que o Centro Acadêmico no Brasil é uma instituição de 150 anos, da sociedade civil estudantil, eleita em eleição direta, com recursos dos estudantes, independente, que luta por reivindicações estudantis e pela participação do estudante como cidadão na vida política do país. A UNE foi criada na luta contra o nazifascismo, não foi criada na luta pela reforma universitária. E a UNE se consolidou na luta pelo petróleo é nosso. A UNE entra pesado na luta pela reforma universitária depois, na década de 50, na segunda metade da década de 50, que tem a greve de 1/3. Uma greve que paralisa o país para que 1/3 dos assentos no Conselho Universitário fosse de estudantes, para democratizar a gestão das faculdades. É o famoso seminário que tem em Curitiba. Começa todo um processo de seminários que vai organizando uma luta pela reforma da universidade. E nós entramos de cabeça na luta contra a ditadura e pela reforma da universidade. Vamos lembrar que a PUC era paga, então a anuidade era uma reivindicação muito grande. A luta contra a ditadura era quase espontânea, porque você estudava direito e a Constituição estava sendo rasgada, né? As garantias individuais, o habeas corpus tinha cessado, os partidos estavam cassados, né? Estavam extintos. A eleição direta para presidente, governador, prefeito e prefeitos de capitais e áreas de segurança estava suspenso, a censura já era uma realidade, tá? A tortura já era uma realidade e a repressão. Vamos lembrar que o golpe de 64 fechou 14 mil sindicatos,
expulsou 7.000 oficiais das Forças Armadas e prendeu centenas de milhares, ou expulsou do trabalho, ou colocou no exílio, de lideranças políticas em todo o país. Então, o movimento estudantil acabou sendo a primeira grande manifestação de massa contra a ditadura, mas a luta começou muito também pela questão das reivindicações estudantis, seja laboratório, seja restaurantes, seja apostila, seja reabrir o centro acadêmico, seja anuidade, a luta dos excedentes, porque você fazia vestibular, passava, não tinha vaga. Então criou a figura do excedente. Fizeram acampamentos, ocupação de faculdades, apoiando os excedentes. E o movimento estudantil cresceu porque começou a se unir com os professores. Engraçado, os servidores não participavam, e nós não vimos servidores das faculdades como aliados. Então nós não éramos assim tão, né, revolucionários. Apesar que a mulher ocupou, né, um lugar no movimento estudantil muito importante. Foi a primeira vez que a mulher ocupa um papel assim, expressivo na luta política no Brasil. Vamos lembrar também que nós somos a primeira geração que trabalhamos e estudamos. E somos a primeira geração que sai de casa para estudar. Então nós tínhamos uma liberdade e autonomia financeira, porque a maioria trabalhava. O desemprego estava muito forte, arrocho salarial muito forte, a desnacionalização da indústria muito forte. Então, criou-se esse caldo político que transformou o movimento estudantil realmente num movimento contra a ditadura. Recebeu o apoio dos professores, jornalistas, funcionários públicos, das classes médias, porque elas apoiaram o golpe e, como agora, começaram depois a ter uma grande decepção, porque não veio democracia, né, veio uma ditadura, veio uma política de ajuste pesado econômico, veio uma integração com a política dos Estados Unidos, né? E esse movimento, né, ele acabou se cruzando com o movimento cultural, porque a nossa geração começou a revolucionar a literatura, a pintura, a arte gráfica, entendeu? O designer, né, não se falava assim naquela época, era o designer, então, na verdade, as nossas revistas, os nossos cartazes, os nossos jornais já eram diagramados de uma forma que depois o Jornal da Tarde foi diagramado e depois os jornais. Né? Porque na FAO, os estudantes de arquitetura começaram a produzir os cartazes, diagramar os panfletos. Né? E a música, quer dizer, o movimento estudantil, de certa maneira, é ator, né, de um movimento cultural e autor também, porque são autores, escritores, músicos, cantores, que surgem do movimento estudantil também, se juntam com os festivais de música popular que eram na Record, se não me engano. Né? Então há quer dizer, o Teatro de Arena, o TUCA, Teatro da Universidade Católica, o TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo. Há uma revolução cultural. Eu sempre digo que se não fosse o AI-5, nós íamos fazer uma segunda Semana da Arte Moderna no Brasil. Foi embrião. A força que teve o movimento estudantil naquele momento, e o movimento estudantil acaba se cruzando com as greves operárias que já tinham começado. Na verdade, tinha se criado o MIA, né, o Movimento Intersindical, que o partidão mais ou menos tinha hegemonia, já tinha começado uma efervescência do movimento operário, mas é a greve de Osasco, né, que é a pessoa mais indicada para falar é o Roque Aparecido, e a greve de Contagem, e o 1º de maio em São Paulo, que é uma revolta praticamente, né, que se expulsa o governador e se destrói o palanque do peleguismo, do oficialismo na Praça da Sé, né? E a Praça da Sé tinha história, porque os comunistas tinham enfrentado os integralistas, né, na Praça da Sé no passado. Entendeu? Então, eu acredito que 68, o movimento estudantil, é mais do que uma luta contra a ditadura, é mais que uma luta pela reforma universitária. Vamos lembrar que nós ocupamos a USP e a PUC e fizemos uma reforma universitária na USP e na PUC, aprovada pelo Conselho Universitário e entrado em vigência, que depois o ato institucional número 5 destrói e revoga. Quer dizer, a luta do movimento estudantil foi contra a ditadura, em solidariedade ao povo vietnamita, mas também foi uma luta em defesa da pesquisa científica e tecnológica, em defesa da universidade pública e do ensino público, porque os secundaristas tinham um papel fundamental, aliás, eram muito mais radicais que nós. Os estudantes secundaristas eram do confronto mesmo com a polícia, do confronto na rua, entendeu? Com o CCC, Comando de Caça Costumeira, com os grupos paramilitares. Não é de hoje que surgem esses grupos paramilitares, como estão surgindo agora sob a égide e a sombra do Bolsonaro, entendeu?
depois de 64, o movimento Caça Comunistas, Comando Caça Comunista, foi muito forte ligado ao DEOPS, que leva, inclusive, à ocupação e destruição da Faculdade de Filosofia, que não houve guerra nenhuma entre a Maria Antônia e a filosofia. O que houve foi, nós éramos a maioria na Mackenzie, dos 5 centros acadêmicos, 4 eram filiados à UEE e o DC era filiado à UEE. Houve uma provocação montada para tomar e incendiar, para tirar o principal centro político, cultural, de agitação, de difusão. Porque quando você ocupava uma universidade, você fazia cineclube, você fazia debate, você fazia cursos paralelos, você discutia reforma universitária, você fazia festivais de música, de pintura, entendeu? Fazia teatro, era uma efervescência que nós optamos deixar as greves, porque sentido tem greve numa metalurgia, numa indústria química, indústria de petróleo, mesmo no comércio, no serviço. Não tem sentido nenhum greve numa universidade. Parou a universidade? Parou. Agora, ocupar uma universidade e transformar isso no movimento pela reforma da universidade, de protesto contra a ditadura e de agitação social e política, porque veio muita solidariedade, como aconteceu agora com a ocupação das escolas secundárias no Brasil todo, há 2, 3 anos atrás, né? Se não me engano, que mostra a importância que tem isso. Né? Então, a geração de 68 e o movimento estudantil de 68, apesar da queda do Congresso de Biúna, apesar do Ato número 5, né? Fez uma revolução libertária no Brasil, certo? E o papel da mulher foi outro depois disso, libertário para os jovens, além de ter lutado pela democracia, fez uma revolução cultural também que depois não teve retrocesso, ela continuou avançando no Brasil, mesmo nos anos da ditadura. Né? E o movimento estudantil voltou logo, foi o primeiro movimento que saiu às ruas, depois da derrota da ditadura nas eleições de 74, foi o movimento estudantil pela reconstrução da UNE e pela luta da anistia. Os estudantes ocuparam as ruas em 76 do Brasil de novo. Se nós olharmos, é muito pouco tempo, né, na história, né, de 69 para 76. Né? Muito pouco tempo. E persiste até hoje. É real, certo? Esse ideário, né, e essas conquistas da geração de 68. Uhum. Mas então, Zé, em 64, com o golpe, o movimento sindical foi completamente destruído. Nós tínhamos no Brasil 500 e poucos sindicatos e 317 sindicatos sofreram intervenção com as diretorias sindicais destituídas. Foram 11 mil dirigentes sindicais que tiveram seus mandatos cassados nos sindicatos. Ou seja, todo sindicato que tinha alguma expressão, alguma combatividade antes de 64, foram intervidos e as diretorias destituídas. Foi então que a gente passou a organizar as oposições sindicais. Eu, lá em Osasco, trabalhava na Cobrasma, era metalúrgico. A Cobrasma era a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, que era a maior indústria ferroviária do Brasil naquele momento. Tinha quase 4 mil trabalhadores. E lá, justamente, esse pessoal que vinha da igreja progressista, que no meio operário era a Frente Nacional do Trabalho. Mário Carvalho de Jesus, grandes pessoas, certo? E tinham organizado já na Cobrasma, em 62, uma comissão de fábrica, que já buscava, inclusive, se opor também à diretoria do sindicato, que era de esquerda pelega, certo? Não tinha uma postura mais combativa como os próprios cristãos queriam. Então nós tínhamos lá na Cobrasma essa comissão de fábrica, organizamos em várias outras fábricas lá em Osasco a organização pela base para se opor ao interventor que dirigia o sindicato. Isso acontecia em toda a região, em todos os setores operários. A oposição sindical metalúrgica de São Paulo era poderosa, Valdemar Rossi, a principal liderança. Anísio Batista, enfim, tinha toda uma série de lideranças sindicais importantes que trabalhavam nas fábricas e se organizavam como oposição sindical.
E no caso lá de Osasco especificamente, Osasco era um bairro de São Paulo até 62, em 62 que conquistou a autonomia. E então foi a primeira eleição depois do golpe que teve lá. Eu me lembro muito bem que o movimento estudantil, em 66, propunha o boicote àquelas eleições, o voto nulo. Conversei longamente com o Zé a respeito, né? E cheguei a uma... E aí coloquei para o Zé, olha, tudo bem, lá em Osasco, então, a gente faz a campanha para voto nulo para deputados federal, estadual, etc., porque era conjunta a eleição naquele momento. Porém, para prefeito e para vereador, a gente vai participar da eleição lá em Osasco. Porque tinha o candidato do MDB, era um cara casado com uma peruana de esquerda. Ele não era tão de esquerda assim, mas a mulher dele era e levava... Barro, não? Não, era o Guaçu Pitteri. Ah, o Guaçu Pitteri, grande figura. Pois é. Guaçu Pitteri. Então, o Guaçu Foi deputado Pitteri. depois, né, comigo. Mas a gente teve uma reunião com ele, para ver como é que a gente trabalhava lá em Osasco, né? A gente teve uma reunião com ele e era o grupo de esquerda de Osasco. Não era nem sindicato, nada. A gente se organizava como grupo de esquerda. Já tínhamos criado os centros, organização em todos os colégios, né, da cidade. Colégios não, ginásios que tinha naquela época. Só tinha um colégio em Osasco, tinha os outros era ginásio. E criado o CEL, porque ele estava muito cansado já de viver naquele inferno, então criamos o CEL, que era o Círculo Estudantil Osasquense, né? E tínhamos todo esse trabalho, então, com o meio operário, com o meio estudantil, e conversamos com o Guaçu, olha, a gente te apoia com algumas condições. Elencamos toda uma série de condições. Uma delas era que nós, operários e estudantes, apresentássemos 2 candidatos a vereador na chapa do MDB, que naquela época só tinha mimeógrafo a álcool, né? Estêncil e álcool. Então, Rodei muito. Roxo. pois é. Roxo. Então, que a gente ia imprimir uma carta ao povo de Osasco, e ele tinha que imprimir 50 mil para nós. Pô, era material enorme de campanha, né? Que em todos os comícios, um de nós falaria defendendo os nossos candidatos. E, se ele fosse eleito, os estudantes indicariam uma pessoa e os operários, a oposição sindical, elegeria uma outra, e ele nomearia como assessor dele no gabinete para a gente fiscalizar o governo dele por dentro, lá do gabinete dele. Ele concordou com tudo isso, participamos das eleições, elegemos os 2 vereadores e depois eu fui indicado pelos estudantes, porque eu era também vice-presidente do Círculo Estudantil Osasquense. O presidente quem era? José Campos Barreto, que foi assassinado com Lamarca em 71, lá no interior da Bahia, o Zequinha Barreto. Zequinha Barreto. Eu fui indicado pelos estudantes para ir para o gabinete do Guaçu Pitteri. E, enfim, então tinha toda essa base, mas o movimento estudantil secundarista também a gente reorganizou no Estado. Em começo de 67, a gente realizou o Congresso de Reorganização da União Paulista dos Estudantes Secundários, que, aliás, eu fui eleito também segundo vice-presidente, né? E o movimento operário, nesse contexto, também as oposições sindicais cresciam e, em 67, o arroxo salarial era muito grande, a gente já tinha uma perda de mais de 20% nos salários naquele período, né, naqueles 3 anos. Então começou um processo mais amplo de mobilização. E foi aí que a gente organizou, no começo de 68, o MIA, que era o Movimento Intersindical Anti-Arroxo, também
com a participação de algumas diretorias de sindicato, mas a maior parte eram as oposições sindicais que lideravam o movimento intersindical anti-arroxo. No 1º de maio, então, a gente organizou o 1º de maio na Praça da Sé, mas aí já tínhamos, além da vinculação, no caso, várias das lideranças ali que tinha vinculação com o movimento estudantil, participava do movimento estudantil, participava das lutas operárias e já não vendo outras alternativas, buscando outras formas de luta também no combate à ditadura e a perspectiva da luta armada já colocada aí também, né? Então, já tinha vários companheiros que estavam vinculados a grupos que depois passaram a desenvolver as ações armadas, né? E no 1º de maio nós organizamos, então, fizemos uma ampla mobilização em a grande São Paulo, especialmente, né? Guarulhos, ABC, Osasco, toda São Paulo, né? Para manifestação do 1º de maio na Praça da Sé. Mas aí, o governador Sodré, o Joaquinzão, que era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, era o mais importante. Era o mais importante sindicato e era o maior pelego, convidou o governador Abreu Sodré para participar do ato junto com os trabalhadores na Praça da Sé e tal, papá. E não tínhamos o que fazer, não podíamos desconvidar o governador, era ele que estava comandando aquilo, né? Então, nós nos preparamos para a tomada do palanque, a expulsão do governador do palanque, a expulsão dos pelegos e realizarmos um ato autêntico dos trabalhadores, né? Bom, para isso a gente sabia que ia enfrentar uma repressão forte, fomos preparados também para o embate com a repressão. Nós não íamos apenas levar cacetada, mas íamos dar cacetada também. Tinha uma obra, um prédio que estava sendo construído ali perto, e vários companheiros que trabalhavam lá na obra passaram várias horas da madrugada cortando barra de ferro, que era para fazer aquelas montagens de concreto, barra de ferro desse tamanho, embrulhando em jornal, certo? E distribuímos lá para todos os nossos companheiros na praça, para que se a polícia viesse duro em cima da gente, a gente poder responder duro também, né? Então, estávamos assim preparados. Quando começou o ato, avançamos, tomamos o palanque, expulsamos o Sodré e os pelegos todos. Aliás, o governador disse que recebeu uma pedrada na cabeça, saiu sangrando na cabeça, se refugiaram dentro da igreja lá da Sé. Nós realizamos o ato lá e saímos ainda em passeata até a Praça da República. E pela primeira vez, nesse 1º de maio, num grande ato público, uma liderança, Zequinha Barreto, fez o discurso de encerramento do ato lá na Praça da Sé, mostrando que, bom, como a gente está vendo, não é possível mais a gente continuar apenas nas nossas lutas tradicionais e a alternativa da luta armada está colocada para nós. Pela primeira vez em praça pública, numa grande manifestação, uma liderança colocou que a saída para derrubar a ditadura seria através da luta armada. Bom, mas isso continuou, né? Aí o comandante do 2º Exército e o 4º RI, que tem lá em Osasco, onde estava inclusive o capitão Lamarca. Pois é, onde estava o capitão Lamarca, era lá do 4º RI, né? Chegou a ordem lá na prefeitura de que o prefeito tinha que botar para fora esse subversivo que tem aí, né? Aí o prefeito me chamou, olha, Roque, dá um jeito aí, desaparece por uns dias, não sei o que tem, para ver se eles esquecem. Tá legal. Aí realizamos logo depois uma manifestação estudantil lá em Osasco, acompanhando todas as manifestações.
Aí o comandante lá do Exército chegou e falou, olha, esse cara está aí ainda, ou você demite ele ou você vai ser destituído. Aí o Guaçu chegou e falou, olha, Roque, não tem jeito, já está assinado aqui o decreto de exoneração, porque é melhor sair você do que eu sair junto, né? Bom, tudo bem. Consegui logo depois emprego numa fábrica de novo, foi em março isso. Em abril eu já estava trabalhando de novo numa fábrica e foi até, enfim, a greve, né? Mas aí a gente estava, todo o processo, em abril teve a greve de Contagem, que foi a primeira greve importante, já tinha tido pequenas paralisações em fábricas, né? Mas a primeira greve importante depois de 64 foi a de Contagem. E foi um exemplo. No 1º de maio, na Praça da Sé, na passeata, uma das palavras de ordem que se gritava era Contagem é um exemplo, greve contra o arroxo, certo? E nós estávamos no processo também de organização da greve lá em Osasco. E foi aí que a gente tinha a organização em quase todas as fábricas, comissões de fábrica. Em 67 a gente tinha ganhado a eleição no sindicato também. E o José Ibrahim era o presidente do sindicato, um companheiro nosso também, né? Então a gente estava organizando a greve e chegou no momento, bom, a greve vai sair. Aí a gente estava conversando com o Zé aqui antes até, né? O Zé era presidente da UE, a gente foi lá para ver, eu fui lá conversar com o Zé para ver que apoio que o movimento estudantil poderia dar para a greve que ia acontecer dali a alguns dias. Aí decidimos que o Zé ia convocar uma assembleia à noite, no dia 16 de julho, com uma pauta qualquer, a greve tendo se iniciado, a discussão seria essa e se organizaria grupos para fazer panfletagem nas fábricas de São Paulo, Guarulhos, ABC e tal, chamando a solidariedade. Mas o Zé me diz, olha, mas aí tem que estar já falando do que está acontecendo. E eu preciso de 3 dias para poder rodar essa quantidade de panfleto, porque é no mimeógrafo, né? Bom, tudo bem, a gente saiu, voltamos para Osasco, eu e o Espinosa sentamos e redigimos lá o panfleto. Como se já tivesse acontecido a greve. Ontem, 15 para as 9 da manhã, um toque extra na sirene da Cobrasma desencadeou a ocupação da fábrica, assim e tal. Às 11h30 da manhã, a Barreto Keller parou, os operários foram em passeata até o sindicato. Às 2 da tarde, a Lona Flex foi ocupada, assim e tal. É greve em Osasco, solidariedade à greve e tal. Enfim, essa era a confiança que a gente tinha na organização que nós tínhamos. De base, né? Forte. Uma organização de base forte, realmente, que possibilitava ter essa confiança. E aconteceu, até às 7 horas da noite, aconteceu exatamente como a gente tinha colocado no panfleto, né? Aí que começou a repressão e a desocupação violenta das fábricas e tal. E aí, tanques de guerra. Tanques de guerra, enfim, foi um exército bravo realmente, né? Mesmo assim, a cidade amanheceu ocupada pela força pública, pelo Exército, no dia 17 de manhã, e 3 grandes fábricas pararam ainda, mesmo assim. Os operários se dirigiram ao sindicato. Enfim, a gente tinha uma organização e uma conscientização bastante grande para encaminhar aquela luta, né? E também a questão cultural não era generalizada na sociedade. Lá na Cobrasma, eu organizei um grupo de teatro, que a gente tinha lá um grupo de teatro operário, e aí, com o golpe, a repressão, aquela coisa toda, a gente ficou com medo de montar uma peça muito subversiva, né? Decidimos montar uma peça
falando sobre o problema do racismo nos Estados Unidos. Nada mais, nada menos, montamos Oração para uma Negra, de William Faulkner, adaptada ao teatro por Albert Camus. Esse era o grupo de operários da Cobrasma, certo? Enfim, então existia a efervescência cultural, a efervescência política, aquela efervescência social muito forte realmente, né? Que se não fosse a intensificação da repressão, como o Zé falou, se não fosse o ato 5, aquele processo todo, a revolução cultural seria muito mais ampla, não seria uma coisa apenas de movimento estudantil, mas uma coisa muito mais ampla na sociedade. A resistência à ditadura estava num processo muito mais amplo. A consciência de que tínhamos que superar aquele momento era um processo muito mais amplo na sociedade, entende? Aí que veio o ato 5, em dezembro de 68, né? E fechou completamente, tudo voltou a estaca zero, porque a repressão foi brutal. O Congresso de Biúna, com a prisão dos estudantes, e o ato 5, a prisão de muitos operários, lideranças operárias também e tal, foi o que levou a arrefecer, a destruir esse processo todo que estava emergindo aí, né? E a consciência era mais ampla também no sentido de que a gente, naquele momento, não ficava preocupado apenas com as coisas que a gente vivia, se preocupava mais amplo com o que estava acontecendo na sociedade e acompanhava o que acontecia no mundo. É claro que o Maio francês teve uma repercussão muito grande lá em Osasco, lá nas bases operárias de São Paulo, o que foi o Maio francês para todas as oposições sindicais foi um momento importante, entende? Então, a gente estava ligado ao mundo, ligado ao movimento estudantil, ligado a todo o movimento cultural que existia. A gente organizava constantemente, levava gente para assistir às peças de teatro em São Paulo, no Teatro de Arena, etc. Enfim, estávamos acompanhando aquilo tudo a partir das fábricas, né? Por outro lado, o movimento estudantil também atuando nesse diálogo, né? Claro. Nós tínhamos uma relação muito próxima com o Osasco e com a oposição metalúrgica de São Paulo. Agora, nós temos que lembrar que tudo isso foi feito debaixo de uma repressão fortíssima. Por exemplo, no meu centro acadêmico, nós fizemos eleição na rua, com a cavalaria, com um sabre, tentando destruir as urnas, e elegemos, e a maioria dos estudantes participou, né? E a OE fez uma eleição direta no estado todo, com repressão no estado todo, com prisões, com espancamentos. E o Comando de Caça Comunista invadia as faculdades, destruía as urnas, espancava, principalmente espancava as meninas. Era uma coisa muito... A repressão era fortíssima. Teve uma repressão mais incisiva sobre as mulheres? Tinha uma repressão para amedrontar, para criar o pânico. Entendeu? Agora, nós reagimos. A diferença é que nós reagimos. Por exemplo, nós ocupamos a faculdade de filosofia. Eles passavam e atiravam. Atiravam na faculdade. Passaram uma vez, passaram a segunda e a terceira, eu falei, acabou. Agora, quando eles passarem, nós vamos responder. Pedi para o Sérgio Muniz, que é cineasta, que era um contato com o grupo tático armado da LN, que jogasse umas armas para nós pela parte de trás da Visconde de Cairu para dentro da faculdade. A próxima vez que eles passavam de carro, era tudo playboyzinho, né? Um pouco parecido como hoje, né? Hoje é coxinha, né? Os playboyzinhos passavam lá, dando tiro, rapaz, de metralhadora a coisa foi. Metemos bala neles lá de cima, nunca mais voltaram. Eles espancavam estudantes ali na frente do Mackenzie, tudo, pegavam desavisado lá. Uma vez começaram isso, tem a foto até hoje famosa do Agostinho Fiordeliso, o Cid Barbosa, que até veio aqui, vai até me visitar, que era lá da engenharia do Mackenzie, um grupo com correntes na mão, cabos de aço, respondendo à agressão deles. Acabou, nós começamos a enfrentar, houve um enfrentamento real
A Mas guerra da Maria Antônia, né? E eles estavam atirando, jogando, Claro. eles faziam bombas químicas no laboratório da Faculdade de Química do Mackenzie e postaram gente do DEOPS e grupos paramilitares em cima e começaram a atirar e mataram José Guimarães. Né? É a hora que a gente decide desocupar, porque era impossível ocupar o Mackenzie, mas não era o nosso objetivo. Eles que queriam ocupar a Maria Antônia, porque o Mackenzie é mais alto que a Maria Antônia. E eles atiravam de lá, de carabinas, até mataram ele com um tiro de carabina. Depois foi identificado quem matou, tudo, foi feito inquérito. A Esther Figueiredo Ferraz, que era reitora, apoiava isso. Depois foi ministra da Educação, da Deseducação. Né? Foi ministra depois, apoiava isso. Então, nós temos que colocar nesse contexto, porque muitas vezes não se entende por que houve resistência armada à ditadura. Entendeu? Por exemplo, hoje, se eu olhar para trás, né, talvez o voto nulo tenha sido um erro nosso. Porque sempre você podia eleger 2 deputados, 3 deputados. Agora, havia um voto nulo muito forte espontâneo na sociedade. Mas a ditadura foi derrotada a primeira vez nas urnas, em 74. Fragorosamente. Ela já tinha sido derrotada em 66. Porque perdeu em Minas com o terceiro candidato. Sim. Porque foi impugnando o candidato, criou domicílio eleitoral, criou elegibilidade. E no Rio também era o terceiro ou quarto. Elegeu Israel Pinheiro em Minas e Negrão de Lima no Rio. Ela perdeu, por isso que ela acabou com a eleição. Porque ela ia perder a eleição. Se tivesse eleição, o Juscelino estava eleito presidente da República. Se fosse para legitimar. Até o Jango, porque o Jango, quando saiu do governo, ele tinha apoio da maioria da população. Então nós temos que colocar nesse contexto para entender um pouco que não era só a repressão da ditadura militar, a censura, né? Não era só a prisão, o desemprego para milhares de lideranças, o exílio para milhares de pessoas. Não era, tinha tortura, desaparecimento de presos e tinha o choque todo dia contra quem tentasse se organizar nas fábricas, nas escolas, nos escritórios. E no campo nem se fala, no campo a coisa foi de assassinar mesmo. A repressão contra as ligas camponesas, contra a CONTAG, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, foi brutal no Brasil todo e centenas de lideranças foram mortas. Porque senão a gente acha que é um bando de lunático, de aventureiro, que resolveu pegar em arma para lutar contra a ditadura, entendeu? Lógico que olhando depois engenheiro de obra feita, né? Você poderia falar, bem, não vamos fazer a luta armada como fizemos, vamos fazer mais a resistência armada, não vamos fazer só voto nulo, vamos participar, como eles corretamente participaram da eleição do Iguaçu. Fizeram bem, estava correto o que eles estavam fazendo. Como houve uma discussão no movimento estudantil, quando a ditadura impôs os diretórios acadêmicos, né, pelegos, qual foi a discussão? Vamos boicotar. Falei, não, nós falamos, né? Não podemos boicotar. Vamos boicotar onde nós podemos boicotar. Onde nós não podemos, vamos ganhar. E vamos transformar em ideia livre. Claro. Vamos ganhar e somos mais fortes, vamos fechar e abrir o centro acadêmico. Agora não vamos deixar a direita ganhar. Se nós boicotar em todo o Brasil, a direita vai ganhar todos os diretórios acadêmicos. O diretório acadêmico tinha sede, tinha dinheiro, tinha a gráfica, porque a ditadura, as faculdades estavam criando as condições para criar uma estrutura pelega como foi criado o movimento sindical. Então ela tira uma estratégia. Por exemplo, 11 de agosto, lógico que nós boicotamos, eles não tinham força nenhuma, o Visconde de Cairu, o Caoque, que era da economia, que era o secretário de direito, e mesmo, na minha faculdade não, nós disputamos o diretório, elegemos o Eduardo Bonumar, ocupamos o diretório, um belo dia nós fomos lá, ocupamos a sede do Centro Acadêmico, fizemos a eleição, e o DA desapareceu, surgiu o Centro Acadêmico, eu fui eleito presidente em 66. Mas antes nós ganhamos, e fizemos a eleição para o DCE também, ganhamos, né? Até eu fui um período lá, acho que fui vice-presidente do DCE. Entendeu? Porque o medo da ditadura era a junção da insatisfação popular com o movimento das oposições operárias, com o movimento estudantil, porque poderia cair nas ruas a ditadura. Porque as manifestações estavam crescendo, popular. E havia adesão nos bairros operários e havia adesão das camadas das classes médias. Entendeu? Mas havia consciência que o país precisava voltar à democracia, né? Voltar à eleição direta. Tanto é que você vê que depois de tanto tempo a palavra de ordem que surge em 84, quero voltar para presidente, eleições diretas. Essa coisa do Brasil, do presidencialismo, do povo poder escolher os seus governantes no executivo é muito forte. Tanto é que 2 vezes o parlamentarismo perdeu no Brasil. Perdeu em 63, perdeu em 93. Agora começa de novo o semipresidencialismo, que no fundo é o parlamentarismo. Né? Tem até ministro do Supremo que não
não devia jamais falar sobre isso, né? Pregando, escrevendo um livro, fazendo teoria política sobre isso, entendeu? Na verdade, a grande conquista no Brasil, o país avançou quando presidentes fizeram opção popular e nacional, né, e governaram o país. É só olhar a história do Brasil. E nisso, nós tínhamos consciência disso. Agora, só para contar um detalhe. Paguei caro porque o Lamarca saiu do Quarterri, né? Ah, é? Porque nós fomos presos, fomos para o Forte Itaipu, né? Eu, o Trabras, Vladimir, Sim, o Frank, sim. o Omar Laíno, o Marco Aurélio Ribeiro, o Cover. E eles foram soltos para o habeas corpus. Quando deram habeas corpus para mim, para o Vladimir, para o Travassos, eles fecharam o Supremo na prática, né? O adicional número 5, na prática, fechou o Supremo. Então nós perdemos o habeas corpus e ficamos presos. Aí mandaram nós para o segundo BC. Nós estávamos no Forte Itaipu, porque era Erasmo Dias que comandava. Porque imagina o espetáculo. Fomos para o segundo BC, que eram os oficiais de elite, trataram a gente até bem, mas o pessoal estava sendo torturado. Nós éramos garotos de propaganda que era mentira, que tinha tortura. Enquanto isso, o pessoal estava sendo assassinado, torturado nos porões dos quartéis. Né? Aí nós fomos para uma delegacia, porque os militares já não queriam nós. Queriam saber de nós no quartel. Uma delegacia na Vila Mariana. Um belo dia, levam o Vladimir para o Rio, comunicam que nós vamos para o Quarterri, que tá da onde o Lamarca tinha saído. Rapaz, chegamos lá, só apanhamos, lá nós só apanhávamos. Chegamos, puseram nós, só cabia um colchão de solteiro na cela. Isso era a cela. Nunca saí de lá durante mais de 4 meses. Nunca. Uma para mim, uma para o Travassos, uma para o Ribas. O Ribas era uma criança, da UPS. Depois ele foi assassinado no Araguaia. Sim. E tinha um corredorzinho na frente pequeno, com um buraco que caía água, uma privada turca no chão e uma grade que eu nunca atravessei essa grade durante 4 meses e 15. Comida, uma lata de lavagem mesmo. Sim. Sem talher, sem garfo, nada, com a mão. E aí ficamos 4 meses e 15 dias, até sair no sequestro do embaixador americano. Saiu eu, Travassos. O Ribas ficou, depois saiu, porque a pena dele era um movimento estudantil, organização estudantil. Aí ele foi para o Araguaia. O Quarterri era um dos principais centros da repressão política naquele momento. Sim. O comando do Quarterri, como ele lembrou, era muito identificado com a ditadura, porque nem todo o comando se envolvia tanto assim. Ele fazia questão de se envolver, o comandante, eu não lembro o nome dele, o comandante lá do Quarterri, fazia questão de participar. Mas nós temos que ter consciência do que foi a ditadura militar, porque agora se fala na ditadura militar, certo? O Brasil regrediu nos anos da ditadura militar, em todos os sentidos. O Brasil pode ter crescido em infraestrutura, porque é lógico, né, milhões, dezenas de milhões de trabalhadores brasileiros trabalhando, né? O país é rico, né? O país já tinha uma base industrial criada antes, né? O país cresce agora. Cresceu para cima, aumentou a pobreza, a miséria, a favelização, certo? E o país perdeu muito de cultura política, de participação na política, de instituições políticas, certo? E nós estamos pagando até hoje isso que o país perdeu. Porque não foram... A ditadura durou, se for levar durou até 88, que é a Constituição, 24 anos. Até a eleição de 85, que foi a eleição para prefeito, que já teve uma certa liberdade, certo? São 21 anos de ditadura, então foram 2 décadas, para que não se fale impunemente no Brasil que é bom ditadura, entendeu? Que é bom autoritarismo. Entendeu? Bom para a minoria que governa de maneira autoritária. Para o povo, uma tragédia. Uma tragédia que, por exemplo, eu fui preso no 3º dia da greve, lá em Osasco, em julho de 68. Mas eu tive, a hora que fui preso, no meio de 100 operários, fomos levados para uma delegacia lá em Osasco, e aí cheguei lá, já tinha mais gente preso lá, e íamos ser levados todos de ônibus para o DOPS de São Paulo para ser fichado. E aí eu percebi que tinha um tira lá que estava anotando o nome dos cabeças, né? Falei, opa, é por aqui que eu vou sair, né? De repente ele grita lá, o operário estudante comunista. É você mesmo, Roque? Vem cá. Qual é o seu nome completo? Peguei a minha carteira de identidade aqui na mão, Roque Alves de Souza. Ele não digitou, ele datilografou na época. Datilografou Roque Alves de Souza. Fomos para o DOPS, chegamos no DOPS, aí todo mundo fichado, direitinho, pegaram os documentos e tal, o dia inteiro lá.
Quando foi no final da tarde, começaram a chamar de 3 em 3. Falei, opa, é agora que a peneirada está começando. Então, fui lá na frente com 2 companheiros de confiança ao meu lado. Fomos para a sala de quem? Do Vanderico, que era o chefe do DOPS, né? Um senhor já de uns 70, 80 anos. Jovem, né? Jovenzinho. Agora nós estamos com 70. Pois é, jovenzinho de 80 anos, que tinha acho que 3 ou 4 fios de cabelo na cabeça e ficava o tempo todo penteando aqueles fios de cabelo aqui, né? Personagem. Aí ele leu a lista que tinha recebido lá de Osasco. Fulano, Ciclano, Beltrano, Roque Alves de Souza, papapá, papapá. Alguém de vocês está aqui nessa lista? Não. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ah, você é o Roque, você está fudido, vai ficar com a gente aqui muito tempo, porque o Barreto já está aqui, o Ibrahim a gente prende amanhã, porque não sei o que. Doutor, mas eu não estou sabendo, eu fui preso na rua sem saber por quê, não sei por que eu estou aqui, doutor. Qual é o teu nome? Roque Aparecido da Silva. Me dá o documento. Porra, moleque, você escapou por pouco, porque o Roque Alves de Souza. Tá, saí. Foi aí que saí para onde, né? Lá em Osasco eu não sabia como é que estava, né? Aí saí e tal, tomei o táxi, Maria Antônia, né? Território livre. Cheguei lá, o Zé estava lá com aquela capa preta dele, né? Mas, Roque, você não está preso? Eu lembro disso. Não, cara, eu estou aqui, me esconde aí que eu não quero ser visto aqui. Passa, né? Até que o Espinosa chegou e voltamos para Osasco. Mas aí fui preso de novo em fevereiro de 69 e o meu irmão, que na época tinha 20 anos de idade, em 69, foi preso em julho e nessas condições as coisas eram muito mais difíceis depois do ato 5 do que as prisões anteriores ao ato 5. Aí a tortura, eu fiquei 30 dias mais ou menos sendo torturado, tenho algumas sequelas ainda até hoje, e o meu irmão, João Domingues da Silva, que tinha 20 anos na época, depois de 57 dias de tortura, não aguentou e morreu. Então foi assassinado na tortura, 57 dias, um menino de 20 anos de idade, entende? Isso é o governo militar que alguns querem que volte no Brasil, certo? Não é nada mais, nada menos que isso, assassinato da forma mais brutal que a gente possa imaginar, entende? Significado de 68. Resistência, política, operária, estudantil. Em 2018, o que essas memórias, o que essas trajetórias podem iluminar e podem suscitar de reflexão hoje que vocês gostariam de mencionar na reta final desse ciclo tão rico e tão importante para entendermos a história do nosso país? Ao contrário de 64, nós conseguimos atingir um nível de organização, de consciência política, de instrumentos, né, de luta política, social no país, que apesar do golpe parlamentar, do golpe judicial, nós preservamos. Isso é muito importante, porque nós temos os sindicatos, né, temos a CONTAG, temos o MST, temos o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, temos a CUT, a Central dos Trabalhadores do Brasil, temos outras centrais, temos partidos políticos de esquerda, então temos uma base, assim, um apoio social, eleitoral grande no país e temos muito mais experiência. A classe operária brasileira, a classe trabalhadora, muitas vezes se organizou, muitas vezes começou a participar da vida institucional e vinha a repressão e destruía o nível de organização, prendia seus líderes, exilava, assassinava, né? E vinha períodos de ditadura. Vamos lembrar que o Brasil viveu quase a metade do período republicano até a Constituição de 88 em ditadura. Certo? O país viveu, né, anos, estados de sítio, a República Velha praticamente se sustentou na base do estado de sítio, e nós tivemos um Estado Novo, depois tivemos de 64 até 85 de ditadura. Isso é muito importante a gente entender que os últimos 20 anos, centenas de milhares, né, primeiro milhões de trabalhadores tomaram consciência política e centenas de milhares se transformaram em governantes, né, em professores,
em profissionais, né? Em líderes sindicais, em líderes estudantis, né? Em vereadores, prefeitos, deputados, governadores. Houve uma mudança muito grande nesse sentido na história do Brasil, que a primeira vez a classe operária conseguiu ser agente político, sujeito da história, tomar em suas mãos o governo do país. Entendeu? Não tomou o poder, mas tomou o governo do país. Para nós não termos uma visão também pessimista. Agora, o ensinamento, o que decide é a participação popular. Eles deram o golpe porque colocaram 6 milhões de pessoas na rua. Não deram o golpe porque o Congresso aprovou impeachment ou porque o Supremo validou. Isso aconteceu porque nós não conseguimos contrapor 6 milhões deles, 6 milhões nossos. E não conseguimos contrapor a pressão política que eles exerceram, certo? Com grupos de pressão, a nossa pressão. Então, se nós formos comparar o golpe de 64, aconteceu, foi um golpe militar. Se fosse só de mobilização, nós teríamos contraposto mobilização com Não mobilização. tinha densidade para isso. Agora não, agora eles deram um golpe porque nós não fomos capazes, certo, de ter uma base política e social que ocupasse as ruas também e se confrontasse com a mobilização que a direita fez. Então a lição que eu vejo é que nós temos que resolver essa equação, né? Nós temos que decifrar essa esfinge, nós temos que resolver essa questão. Né? Sem uma grande mobilização, uma grande força popular, né? É muito difícil você avançar nas reformas políticas que o país precisa, as reformas econômicas, sociais. Né? Porque você resolver mexer na propriedade, na riqueza e na renda do país, com a reforma bancária financeira, com uma reforma tributária, entendeu? Mexer no aparato do Estado com uma reforma institucional, política, administrativa, você vai se confrontar com o interesse dessa minoria de 1% e dos 5% que em torno dela vive aí do rentismo, né? Que tem o poder econômico, tem o poder militar, que já mostrou que tem, porque quando foi julgar o habeas corpus do Lula, a reunião do Estado-Maior e as declarações do comandante do Exército foram evidentemente no sentido que a lei não podia ser cumprida, né? A Constituição não podia ser cumprida. E eles têm o poder mediático, que não é pouca coisa você ter o poder econômico, mediático, e ainda ter controle do aparato policial judicial do Estado. Então nós temos que ter consciência que nós temos que enfrentar os problemas do dia a dia, inclusive da eleição de 18, né? Disputar a eleição para ir para o segundo turno e vencer, mas nós temos que ter consciência que toda a experiência nossa de 64, de 68, né? E agora de 16, né? Mostra que é preciso aumentar muito o nível de organização, de mobilização, e tem que voltar para como foi que cresceu o movimento popular sindical brasileiro. Foi na luta. Eles aprovaram uma legislação trabalhista, uma terceirização, uma precarização do trabalho, estão desmontando o estado de bem-estar social que o Brasil tem, né? A estrutura do SUS, da educação, a LOAS, eles estão resolvendo os problemas que eles têm às custas da participação do trabalho da renda nacional, às custas daquilo que se conquistou no Brasil de direitos sociais e direito trabalhista. Entendeu? É em cima disso que nós podemos construir um poderoso movimento político-social para enfrentar a direita no Brasil, certo? E para fazer uma revolução no Brasil. Então nós temos que retomar a ideia da Revolução Brasileira inconclusa do Florestan Fernandes, do Celso Furtado, do Caio Prado, entendeu? Além da ideia das reformas, que são muito importantes, nós temos que pensar na questão nacional, na questão do Estado, na questão do trabalho, voltar a pensar o Brasil como no fio da história sempre ele avançou. Né? Que é a ideia que o Brasil é uma nação, é uma civilização dos trópicos, o nosso povo tem que caber no Brasil. Zé. Sem o Brasil tem que ocupar seu lugar para o Brasil, inclusive, poder ocupar o lugar dele no mundo. Eu sempre falo isso. E retomar o fio da história, não perder o fio da história. Eu sou muito confiante que nós vamos, nos próximos anos, não só estar à altura do desafio do golpe de 16, como retomar o governo com poder. E poder é quando o povo participa. Uhum.
E eu acho que é exatamente isso, Zé. E uma coisa que eu acho muito importante, se a gente olha o que eu estava falando, por exemplo, de como que a gente tinha lá nos anos 60 para enfrentar a ditadura, uma organização de base, mas não era só uma organização, existia organização porque existia também um processo de conscientização, um processo de debate sobre as questões. No final dos anos 70, anos 80 e o final da ditadura, eu me lembro muito bem todo o trabalho que era feito por todos nós nos cursos de capacitação por todos os lados neste Brasil. Eu, quando voltei do exílio, fui dar aula na USP, mas terminei não ficando, desisti da USP porque tinha a Escola 7 de Outubro, tinha a Escola Sul, e estava rodando isso e não ficava lá em São Paulo, então não tinha como dar aula na USP, certo? E eu sinto que agora a gente está num processo de retomada de toda uma programação de formação, de organização pela base. E nós, até os anos 90, ainda tinha um trabalho amplo nesse sentido. Depois que, depois das eleições de 2002, houve uma diminuição muito grande nesse tipo de trabalho. Acho que aí foi um fator importante para a nossa derrota momentânea aí, entende? Eu falo isso, inclusive, que eu estou vivendo agora lá na Bahia, e lá na Bahia tem os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável, praticamente em todos os municípios. E muitas políticas públicas do Estado só se viabiliza no município se for discutido com esses conselhos, que tem 2/3 de participação da sociedade civil e 1/3 de representantes do poder público, portanto garantindo algum nível de controle social sobre as políticas, certo? E nós estamos agora num amplo processo de capacitação desses conselhos. Agora, nos últimos 3 meses, foram 1.200 conselheiros, sendo 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público, que participaram dos cursos, da capacitação que a gente está dando para a atuação deles. Cada foram 27 territórios de identidade, cada território de identidade, no curso do território de identidade, elegeu 3 representantes que hoje formam uma rede, no momento ligado por Zap, mas com Facebook, com fanpage, etc., que a gente vai desenvolver enquanto mídias alternativas, né, para manter um processo de mobilização, de conscientização, um intercâmbio permanente de experiências, entende? Do que acontece nos vários municípios, como que em cada município estão enfrentando este, aquele e aquele outro problema. Enfim, eu acho que com um processo desse, coisa que não acontece só na Bahia, certo, mas acontece por outras partes do Brasil também, a gente vai criar uma base mais sólida para garantir essa capacidade de mobilização e para não permitir que novos retrocessos aconteçam em nossa história. Só estou vendo a camiseta dele aqui, 100% Lula, para fazer um reencontro histórico. A ditadura, o ato nacional número 5, em grande parte foi por causa da junção do movimento operário com a rebelião estudantil e popular. Uhum. E nós conseguimos derrotar a ditadura em grande parte porque Lula, o movimento sindical, virou o principal agente da luta política e social do país. Né? E eles prenderam o Lula por isso, porque o fio da história é o Lula. Certo? E a participação das classes trabalhadoras, né? Muito mais ampla que a classe operária industrial, que foi muito determinante na década de 70, 80. Né? Hoje no Brasil são as classes trabalhadoras. Então, para lembrar que o Lula está preso, né? Que nós queremos a liberdade dele, né? E que ele tem o direito sagrado, porque é um direito garantido pela Constituição, de ser candidato a presidente da República. Claro,
Claro. Essa luta toda, ele representa, na verdade, essa luta nos últimos 30 anos também. O povo deu a ele essa representação, né? Porque ele avocou para cima. Primeiro a classe trabalhadora industrial deu a ele, depois o povo brasileiro deu a ele, e está dando hoje esse papel para ele. Só para fazer uma homenagem para ele. E há muito tempo... Para ele não ficar muito sozinho lá. Por exemplo, há muito tempo sozinho, já que a classe... Lula, você não ficar muito sozinho, dizer que eu sei que não é fácil. Você saber que nós estamos, viu? Estamos com você, viu? E há muito tempo que existe essa consciência de que o Lula é o fator central no processo de libertação, de garantir a liberdade para as classes trabalhadoras, para o povo em geral. Mesmo porque esta camisa 100% Lula não é de agora, não. É de 1989. Sério mesmo? Primeira campanha do Lula. Esse sim que é um combatente, viu? Quando eu estava na coordenação da campanha eu também, lembro disso. certo? 100% Lula, é Lula Sim, livre. sim, Lula livre, Né? Lula livre. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam em mais uma mesa, Significados de 1968, ciclo de debate produzido pela Fundação Perseu Abramo. E hoje, assim como as anteriores, agradecemos a participação dos nossos convidados, de maneira muito especial, esses dois resistentes combatentes, resistentes líderes da construção da democracia do nosso país, Zé Dirceu e Roque Aparecido. Muito obrigada pela participação. De fato, foi um momento muito importante para entendermos a história do nosso país, o significado de 68 e, sobretudo, o que em 2018 nos cabe de reflexões e também dessa resistência que continua pela democracia. Muito obrigada pela presença de vocês. De fato, e muito a Fundação Perseu Abramo agradece o enriquecimento que trouxeram para as nossas atividades, para esse ciclo. E desde já mantemos o nosso convite a vocês que nos acompanham a visitarem, conhecerem o site da Fundação Perseu Abramo, que é o nosso espaço de difusão, de divulgação de todas as atividades desenvolvidas pela Fundação. Os nossos cursos, a análise de conjuntura, as matérias importantes, os nossos livros e publicações, o Centro Sérgio Buarque de Holanda e todo o trabalho que tem sido feito pela Fundação Perseu Abramo do Partido dos Trabalhadores está disponível no nosso site. Entre, compartilhe, divulga, acesse. O site da Fundação é um instrumento importante de resistência e de luta da classe trabalhadora do nosso país. Obrigada a todos que nos acompanham. E hoje é Lula livre. Lula livre.